Olá, meu nome é Maria Eugênia Vieira, sou fisioterapeuta integrativa e se você chegou aqui no meu canal é porque você está disposto a mudar o seu padrão de pensamento, de emoção e de comportamento. É porque você está começando a sua mudança de dentro para fora. Então, no capítulo de hoje, nós vamos continuar o capítulo número 2 do livro do Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Quem não está me acompanhando, que não me acompanhou antes, pode voltar alguns vídeos atrás, porque tem as interpretações do capítulo 1 e do capítulo 2, a última parte. Nós terminamos na página 45, vamos dar continuidade hoje na metade para o fim da página 45, porque o objetivo aqui é justamente nós darmos consciência a quem entrar no canal para que a gente possa mudar a nossa vida, de dentro para fora. Então, no capítulo passado, nós estávamos falando a respeito das sugestões. Elas podem ser sugestões positivas e podem ser sugestões negativas. E as crenças negativas que nós recebemos durante toda a nossa vida, nós não significa que a gente tenha que morrer assim com essas crenças. Se a gente tem o desejo de uma mudança em qualquer aspecto na nossa vida, nós estamos falando aqui de saúde, nós podemos sim começar a nos autossugestionar de forma positiva, porque dessa forma nós vamos inundando a nossa mente subconsciente, nós vamos convencendo a nossa mente subconsciente de que aquele padrão negativo antes que acreditado como sendo o único padrão, não vai ser mais alimentado. Em outras palavras, você pode reforçar as suas conexões neurais com novas informações. Você pode enfraquecer as suas conexões neurais antigas com as novas informações, informações positivas, informações com emoções elevadas, como gratidão, alegria, completude, paz, calma, perdão, coragem. Tudo isso vai fazer com que você traga essas informações e substitua as informações de polaridade contrária que você a vida inteira alimentou inconscientemente ou conscientemente, mas a maior parte de nós alimenta inconscientemente, visto que a mente inconsciente ou subconsciente perfaz 95% da nossa vida. Então hoje a gente vai ler o restante do capítulo 2, onde começa como você pode combater sugestões negativas. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal. Todos os dias nós lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, do medo, da preocupação, da ansiedade e do desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo, eles podem nos levar a perder a vontade de viver. Mas se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas essas ideias destrutivas ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. Quando a gente está nesses padrões de pensamento, já mudando aqui, fazendo uma conexão com a física quântica que eu estudo diariamente, você está simplesmente colocando no campo quântico, que é o campo das infinitas possibilidades, essa intenção. Ou seja, o nosso pensamento, tanto de medo quanto de alegria ou de coragem, tanto os pensamentos positivos quanto os negativos, aqui nós estamos falando dos negativos, eles vão atrair, pela nossa força emocional magnética, conexões, oportunidades, sincronicidades, situações, pessoas
que venham carimbar aquele sentimento, aquela emoção que fica a maior parte do tempo rodeando o seu inconsciente por conta de tudo aquilo que você ouve, vê, presencia no seu ambiente, tudo aquilo que chega até você pelos 5 sentidos. E também, mesmo que não chegue, você pode muito bem, por ser uma crença, um hábito inconsciente, estar o tempo inteiro inconscientemente reproduzindo aquele determinado tipo de pensamento, emoção, fala, comportamento, porque você já se habituou a esse piloto automático. Então agora é hora de você ter uma consciência de que você sim pode mudar a sua realidade, mudando essas sugestões que você já tem automáticas dentro de si, que são negativas, por sugestões positivas. Então, para isso, você tem que examinar regularmente essas sugestões negativas que você recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se você fizer um esforço de memória, você poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas, não é verdade? Se você trouxer à sua mente a sua infância, a essas fases de sua vida, você vai ver o quanto que a gente é emprenhada pelos ouvidos, não só pelos ouvidos, mas pela experiência, pela visualização, pela vivência das ações de nossa família, principalmente de nossos pais. Porque todos nós trazemos sempre repetições de nossa família, da nossa ancestralidade. Nós, infelizmente, né, temos essa, esse essa padrão de, de informações que nós vamos perpetuando, como se fosse uma honra, mas nós podemos sim, ao decidirmos viver uma realidade diferente, podemos fazer com que esses padrões, através do estudo que eu estou apresentando aqui para você, da neurociência, da física quântica, da psiconeuroimunologia, da epigenética, nós podemos sim começar a modificar, a enfraquecer esses padrões, colocando-nos à disposição, a, na nossa experiência prática, colocando na nossa vida a consistência, a repetição de novos padrões positivos para que nós possamos viver uma vida diferente. Então, estude as coisas que essas pessoas, pais, amigos, parentes, mestres, colegas lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e você vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta, que era a de controlar a pessoa, instilando o medo. Ou seja, aquilo ali, de tanto ser repetido na nossa mente, na nossa vida, vira uma verdade. E a nossa percepção, que é a maneira como a gente enxerga tudo ao nosso redor, que vira um hábito. Então, nós nos habituamos a ver determinados tipos de situações, de pessoas, de uma forma, mas essa forma foi nos apresentada quando éramos pequenos, porque e aquilo ali entrou, né, foi apreendido pela mente subconsciente, justamente porque até os 7 anos nós não temos filtro, nós não temos a barreira crítica que separa a mente consciente, que separa a mente analítica da mente intuitiva, que é a mente subconsciente. Não temos essa barreira. Então, tudo aquilo que é falado para nós até os 7 anos é tomado como verdade, verdade absoluta. Portanto, é necessário que nós, já adultos,
já adolescentes, já com a presença dessa barreira crítica, que é a partir dos 7 anos, nós façamos a nossa análise. E isso é a metacognição. É você avaliar quais são os pensamentos, as emoções, as ações, os padrões de comportamentos que nós estamos repetindo diariamente, como um programa no computador que está com vírus, que você não consegue mudar, a não ser que você vire o observador de você mesmo. Você virando o observador de você mesmo, assim como na física quântica se explica que quando a gente observa a gente mesmo, a gente tem como mudar. Na física quântica, foi isso que o cientista descobriu observando o átomo. Quando começou a observar o átomo começou a modificar o padrão de movimento dele. Ou seja, a gente, como observador da nossa realidade, a gente consegue construir uma nova realidade. A gente consegue selecionar, a partir daqueles infinitos potenciais quânticos, aquele que você deseja ser, o outro eu, o seu futuro eu, a realidade que você deseja criar. E a partir dessa observação diária e da mudança constante, da mudança diária, através da prática em você mesmo, na sua vida, você consegue chegar naquele infinito potencial que virou uma probabilidade. Até essa materialização acontecer nessa terceira dimensão, nessa realidade tridimensional, demanda um pouco de tempo, mas isso não significa que não esteja sendo feitas as mudanças necessárias no mundo espiritual, que é considerado o mundo da quinta dimensão, no mundo invisível. Portanto, não desista. Nós temos vários exemplos em vários livros de que aquelas pessoas que foram intuídas, como quem inventou a lâmpada, quem inventou o carro, quem inventou o avião, para que fizessem uma construção de uma obra, que foram intuídas pela inteligência divina que está dentro de nós, por essa inteligência inata que é Deus dentro de nós, essas pessoas, acreditando em si, não desistindo, decidindo, com propósito, com entusiasmo a respeito do que queriam fazer, elas chegaram lá. Então você que está me assistindo, não desista. É o mesmo que eu faço. Eu não desisto. Eu estou no caminho e eu só vou parar quando eu chegar lá no meu propósito. O meu propósito está sendo desenhado já. Isso aqui que eu estou fazendo com você é um propósito, mas existem objetivos em que muitas vezes a gente ainda não chegou, está no meio do caminho. E para que a gente chegue lá no final desse objetivo, a gente tem que ter fé, fé naquilo que a gente ainda não enxerga como material, mas a gente tem que acreditar, principalmente na gente e nessa inteligência que habita dentro de nós, que nos dá força e nos dá entusiasmo para que a gente continue. Então, passando para a página 46, o processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não as pessoas, têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Quantos exemplos não existem a respeito disso, né? Então, quantos de nós, inclusive eu, que não já passamos por esses tipos de heterossugestões, nas quais acabamos fazendo aquilo que o outro deseja e esquecemos, não temos a confiança suficiente em nós para fazermos aquilo que nós decidimos. Esse processo de autoconhecimento me fez
enxergar, ter consciência de tudo isso e de que se você não confia em você mesmo, na sua força criadora, na inteligência divina que lhe habita, você não sai do lugar. Então você que está me assistindo, você precisa primeiro se conscientizar de que é possível desejar um desejo ardente da mudança. Terceiro, ser consistente com esse propósito e não desistir. Ter fé. A fé que remove as montanhas. Aqui o outro tópico. Como a sugestão matou um homem. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse o seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado, ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com um advogado para certificar-se de que seu testamento estava correto. Quando tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Ou seja, se você se convence de algo, se você vence a sua mente subconsciente de que você pode, você consegue. Agora, em contrapartida, se você convence a sua mente subconsciente de que você não pode, você, infelizmente, vai trazer essa realidade para a sua vida. Portanto, se convença de que sempre você pode. Aproximando-se a lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, esse homem era feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Naquele momento, era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa da sua própria morte. Ele deu um comando no seu subconsciente ao acreditar na previsão daquela vidente. Entende como é importante que você faça de comandos positivos para você? Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco, pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são misteriosas nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse no seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente as suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora do indivíduo acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sua sugestão. Meu parente ele estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele a aceitou. Ficou apavorado, ruminou sem parar a convicção de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela mente subconsciente, que lhe causaram a morte. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais o poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si, que ela fez, não tinha o poder de criar ou materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, meu parente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusado a dar a mínima atenção às palavras da mulher. A profecia da vidente teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado. Ele poderia ter facilmente neutralizado e dissipado a sugestão sem nenhum mal para si mesmo. Em vez disso,
por falta de percepção e conhecimento, permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumam surge porque você mesmo lhes concede com os seus pensamentos. Você precisa dar o consentimento mental, ok? Se você não der o consentimento mental, essas sugestões, elas não têm poder nenhum sobre você. Tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna o seu próprio pensamento e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Então, agora a gente termina essa leitura desse pedaço do capítulo 2 do Poder do Subconsciente, intitulado Como a Mente Funciona. Paramos aqui na página 47 e vamos continuar no próximo vídeo a partir da página 48. Comentem aqui abaixo, façam suas perguntas, eu estou disponível para respondê-las todas com o maior amor para você, ok? Até o próximo vídeo.